A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma reflexão aqui para você hoje com o tema: arrependa-se você, antes que Deus arrependa-se de o ter constituído. A Bíblia fala do rei Saul, que ele foi, de fato, escolhido por Deus. Só que ele fez algumas coisas que fez com que Deus se arrependesse de o ter constituído. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 e 11, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Sabe? Deus se arrependeu porque Saul não executou a vontade de Deus. O versículo 17 diz assim: Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por causa das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ou seja, Samuel estava dizendo aqui, quando você era mais humilde, quando você se sentia pequeno, Deus te constituiu rei sobre todo Israel. E o que foi que fez com que Deus se arrependesse de ter constituído Saul como rei de Israel? Foi a soberba do coração dele. A partir do versículo 20 diz assim: Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do desígnio, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste da palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Deus finalizou o rei de Saul naquele momento, porque Saul, além de desobedecer a Deus, ele ainda tentou justificar a sua desobediência. Não existe justificativa para a desobediência. A medida a ser tomada é arrepender-se. O arrependimento é a solução imediata para a desobediência, para a rebelião, para a restauração do pecado. Somente pelo arrependimento. Agora veja o contraste disso, veja a diferença de Davi, o qual Deus se agradou. Davi era pecador também, Davi também errava, igual a todos os outros seres humanos. Mas o desejo de mudança do nosso coração é que atrai o favor de Deus. Salmo 51, versículo 2, diz assim, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 10, o 10 e o 11 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Que atitude diferente. Talvez o pecado de Davi fosse até maior do que o que Saul cometeu. Só que não existe pecadinho e pecadão. Desobediência é desobediência. A solução para o pecado é o arrependimento.
gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. Davi disse assim: ó Deus, eu sei que eu pequei. Ele confessou e disse assim: eu sei que eu errei, mas cria em mim um espírito inabalável, para que eu não continue errando, para que eu não continue te entristecendo. Não retires o teu espírito de mim e não me expulse, não me repulses da tua presença. É contigo que eu quero ficar. A minha posição diante do Senhor é mais importante do que a minha posição diante das outras pessoas. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. O que vale é a minha reputação diante do Senhor e não dos homens. Porque o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe tudo sobre mim. Então arrependa-se enquanto Deus não se arrepende de ter constituído você, em nome de Jesus.